Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus e Senhor. Tu és poderoso para falar e fazer aquilo que o Senhor quer em nossos corações. E nessa noite nós clamamos por mais da Tua presença, Espírito Santo, porque o Senhor é real e o Senhor está aqui. É fácil de sentir, Senhor. Nós estamos te sentindo tão poderosamente. Nós pedimos que esse peso de glória seja sentido por cada um que está assistindo, por cada um que está do outro lado, Senhor, pela tecnologia, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos no mover profético do Senhor nesse tempo, e nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre nós, Senhor, nas nossas vidas. Vem como fogo, Senhor, vem como fogo e nos transforma de dentro para fora, que possamos, Senhor, te conhecer. O que nós queremos, Senhor, não é prata, não é ouro, é te conhecer, é nos derramarmos no Senhor, como filhinho que busca o papai. Nós queremos, Senhor, ser como crianças no reino de Deus, e inocentemente, com uma fé genuína, buscarmos o Senhor e a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, te conhecer, prosseguir e te conhecer, te adorar, te sentir, te abraçar, te beijar, estar contigo no lugar secreto, estar contigo na congregação, estar contigo aonde estivermos, no trabalho, nos estudos, na escola, na faculdade, aonde estivermos, estar contigo, porque o Senhor habita dentro de nós. Senhor, queremos ser um com o Senhor e caminhar nos passos que o Senhor tem para nós. Então enche do Teu Espírito, transborda cada um que está aqui. Aleluias. Eu quero falar o que eu senti do Senhor, e não tem nada a ver com a palavra que eu preparei para ministrar hoje. Enquanto os irmãos, as irmãs adoravam, louvavam o Senhor, eu senti no meu coração sobre aquilo que o Senhor vai fazer na igreja no fim desse tempo. Nós estamos, por causa da pandemia, afastados. Nós estamos aprendendo a lidar com essa situação, evoluindo com ela, com a tecnologia. Amém por isso. Mas eu creio que aquilo que o Senhor fará depois desse tempo, quando nós pudermos estar restabelecidos, voltar tudo ao normal como congregação, vai ser surreal. Eu senti algo no meu coração, está em Eclesiastes 10:10, que fala o seguinte: se o machado embotar, ou se ele perder o corte e não for afiado, será necessário golpear com mais força. Uma decisão sábia garante o sucesso. Essa decisão sábia é afiar o machado. Eu creio que o Senhor, Ele está como que, eu senti isso no meu coração, como que alongando a flecha, o arco, alongando o arco, puxando, para nos enviar mais longe, mais forte. Eu sinto que é isso que o Senhor, uma das coisas que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesse isolamento social, nesse tempo do coronavírus, tudo isso é o que eu sinto no meu coração. Então você discerne no Senhor e busca aí revelação do Senhor, se isso confere com aquilo que Deus fala ao seu coração. Glória a Deus, aleluias. E hoje eu quero falar com vocês algo que o meu filhinho me inspirou. Eu tenho 2 filhos, um é o Davi, de 2 anos, o outro é o Samuel, de 9 meses, 2 menininhos lindos. E o meu filho Davi, ele me inspirou. Ele era um pouquinho mais novo, pouca coisa mais novo, quando ele me inspirou essa mensagem, porque muitas vezes ele buscava o meu colo e pedia muito colo, e quando eu dava colo para ele, queria abraçar, beijar ele, algumas vezes ele não me queria, ele queria pegar na luz, pegar alguma coisa que estava em cima da mesa, ele queria pegar na geladeira, ele queria pegar as coisas que ele não tinha acesso, porque ele era muito pequeno, muito pequenininho. Então ele vinha no meu colo e eu ficava às vezes frustrado, porque ele não me queria, ele queria aquilo que eu poderia dar para ele, porque eu sou grande para ele. E eu quero te perguntar, você está buscando o Senhor porque você ama Ele ou porque você quer acessar as alturas? Você busca o Senhor para ver a face dele ou
para que Ele te dê a mão e te abençoe com coisas que Ele pode, porque Ele é alto e porque Ele é grande. Lucas 10, 27 diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes as pessoas buscam o Senhor não por aquilo que Ele é, e não por intimidade, não para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, mas para aquilo que o Senhor pode dar, aquilo que Ele pode oferecer. A noiva não deveria pensar assim. A noiva, ela tem que buscar o noivo. O seu pensamento deve ser apenas o quê? O noivo. O noivo. Qual que é o pensamento principal da noiva? O noivo. Mas muitas vezes ela quer saber o que Ele pode dar para ela. Vamos fazer uma comparação com o mundo? Algumas pessoas se casam pelo dinheiro que o cara tem, pela posição social, porque ele é, sei lá, médico, é porque ele tem uma posição muito boa. Então nós como igreja não podemos ser assim. Nós temos que ser uma noiva fiel, que só pensa no noivo. Muitas pessoas buscam o Senhor por aquilo que Ele pode dar fisicamente, coisas, objetos. E nós vemos uma geração que a Bíblia diz que eles iriam procurar, Paulo profetiza isso, que eles iriam procurar líderes conforme a sua idolatria, conforme a vontade deles. E existem líderes que existem igrejas que vão fomentar o ganho financeiro. Só, eu falo isso muito, que essas igrejas não estão aguentando esse tempo, que é um tempo de lutas, de ficar firme no Senhor, e foi muito pregado apenas o ganho financeiro, o egoísmo, tudo que é para você, para mim, me dá. Então essa teologia, ela está caindo, e eu digo isso em nome de Jesus, que vai cair essa teologia da prosperidade. Nós não aguentamos mais ela, queremos a teologia do Espírito Santo, de buscar o Senhor. Então algumas pessoas, infelizmente, buscam o Senhor por coisas e objetos. Se você perguntasse para um judeu, chamasse um judeu para ir congregar, para ir na sinagoga, na igreja, a primeira coisa que ele ia fazer é bater no bolso. O que eu tenho para levar? O que eu tenho que levar? Eu tenho uma pomba, eu tenho um gado, você lembra do Antigo Testamento? Eu tenho uma ovelhinha para dar, eu tenho cereal, eu tenho grãos, eu tenho vinho. O que eu vou dar para o Senhor? E hoje nós brasileiros, muito tempo depois, é o que eu vou receber. As pessoas vão na igreja para receber. A gente deveria vir para ser quebrado, vir para dar, vir para entregar, vir para morrer, vir para, sempre que a gente tem com o Senhor, a gente morre em alguma coisa em nós, morre algo em nós. Isso é positivo, morre algo que tem que morrer, Êxodo capítulo 20, versículo 19, o povo de Israel cai nesse erro. Eles falam: Moisés, fala tu conosco e nós te ouviremos, mas não fale o Senhor diretamente conosco ou morreremos. Então eles não queriam. E muitas vezes as pessoas não querem ter essa intimidade, não querem morrer para si mesmas em várias áreas, e seguram o seu pecadinho de estimação, seguram várias coisas de estimação que o Senhor queria cortar, que o oleiro queria moldar e quebrar aquele vaso. Então, outra coisa que as pessoas querem do Senhor, em não buscar a face, mas buscar a mão de Deus, é poder e ministério. Poder e ministério. Muitas vezes o ministério ele vira idolatria. Muitas vezes o ministério fica maior do que o próprio Deus. O ministério fica maior do que o amor à ovelha, o pastorear, o se entregar, o amar. E tudo que é feito sem amor não vale nada, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Mesmo que eu queimasse meu corpo, falasse a língua dos anjos, o que é que eu fizesse se não for por amor, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E o ministério se torna uma idolatria. Algumas pessoas passam a amar ser pastor, passam a amar o seu ministério, idolatrar o poder, os dons ministeriais, os dons espirituais. Não que seja errado, por exemplo, buscar os dons espirituais. O apóstolo Paulo fala muito disso. Os irmãos fizeram uma live hoje top sobre os dons, e é isso, totalmente alinhado, Você deve inclusive buscar os dons espirituais, diz o apóstolo Paulo. Busque com zelo, especialmente o de profecia. Por quê? Porque é para servir a igreja. O dom é para servir a igreja e não servir a si mesmo, Tem até um versículo aqui, 1 Coríntios 14, 5. Aqui é sobre os dons espirituais. Pois quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Para que é os dons? Para edificar a igreja. E agora de dons ministeriais. Efésios 4, 11 e 12.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Algumas pessoas querem dons para ser grandes, reconhecidos, ser poderoso, tirar a glória que é de Deus e tomar para si. O fruto é para o outro comer, é para dar para o outro, para servir o próximo. Para isso servem os dons espirituais e os dons ministeriais. Você já viu uma árvore comendo o seu próprio fruto? Nasce uma maçã, ela pega a maçã e come? Não. O fruto, ele é feito, ele nasce e Deus dá o dom para aquela árvore, nasce aquele fruto tão lindo, que glória, né? Mas é para o próximo. E quem fez o fruto é Deus. Então a glória de Deus e tem que dar para o próximo. Então, ministros do evangelho, pastores, servos, discípulos, porque eu entendo que todo mundo é sacerdote, nós temos que entender que tem pouquíssimo a ver conosco. Pouquíssimo a ver conosco. Tem a ver com o Senhor. Com o Senhor, não é posição. Eu estou na posição de líder, de pastor. A gente não deve querer posição, a gente deve querer o serviço, né? Sabe o que significa ministro? Ministro significa, no original, aqueles caras que ficavam aqueles barcos antigos, navios antigos, que cortavam os mares, com as pessoas puxando o remo. Quem ficava ali no andar de baixo, fechado, puxando aquele remo, e alguém batendo nas costas dele, remem, 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 sabe o que estava puxando o remo e tomando nas costas? Ministro, daí que vem essa palavra. E a gente não entende isso, e vê ministro com muito glamour, muito holofote, mas eu não vi holofote na cruz, eu não estou lembrado de ver holofote na cruz, eu estou lembrado de ver morte, morte para salvar a humanidade, morte pelo próximo. E assim o Senhor fala, assim como ele foi crucificado, ele diz, quem não tomar a sua cruz e vir após mim, todos os dias, tomar a sua cruz todos os dias não é digno do reino de Deus. Então a gente tem que se posicionar, o que realmente é servir ao Senhor. Olha o que eu encontrei na internet, cara. Olha o que eu encontrei na internet. Curso de formação de pastor. Beleza, um curso, glória a Deus, você quer se preparar, você quer crescer no Senhor, aleluia, eu te incentivo, vai fazer o carisma, vai fazer um curso. Aí eu vi esse curso aqui, aí eu fui ver o que fala no curso, eu esperava abrir e ler. Temos curso de escatologia, temos aqui unidade na família, tal, eu queria ver o que o curso estava divulgando. Aí estava assim, seja reconhecido assim como o pastor Silas Malafaia, Marcos Feliciano, etc, etc. Cara, seja reconhecido. Você escutou isso aqui? Está no Evangelho para ser reconhecido. Reconhecimento, só existe uma estrela no Evangelho e é Jesus, a estrela da manhã. Só existe um que pode brilhar, que é o Senhor. Outro curso que eu vi lá, que estava acoplado com esse, curso de apóstolo. Você quer fazer um curso para ser apóstolo, mano? Vou te passar o link, só que não. Aí falava assim, seja reconhecido como apóstolo, assim como Agenor Duque, Valdomiro, papapá. Cara, tem mais, curso de capelão, seja reconhecido no Brasil e no exterior, documentação válida nos Estados Unidos. Quer ser grande, né? Curso de bispo, seja reconhecido assim como o bispo Edir Macedo, cara. Meu Deus, cara, bispo virou posição acima de pastor. Bispo, no original, é servo também. Às vezes é o que tem uma idade mais avançada. Bispo não tem nada a ver. Você evolui, né? Primeiro é diácono, pastor, bispo, é assim hoje, a nomenclatura. E não tem nada disso na Bíblia. Então, cara, isso aqui para mim é um disparate. Quando eu vi isso na internet, é um disparate, é uma heresia, cara. Então a gente deve buscar o Senhor para servir, por amor, nunca por reconhecimento. E Deus é tão Deus que eu cheguei aqui e o irmão Thaleson está aí, o irmão, ele falou comigo exatamente dessas coisas, de, né, às vezes a glória do homem que freia o mover de Deus e não querer ver o reino. E é isso, cara. Mateus 20, 25, sobre posição, de querer posição no reino de Deus. Vamos lá. Então Jesus, chamando-os para junto de si, os discípulos, né, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim convosco, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou servo em outras traduções. Quer ser grande no reino de Deus? É ser o serviçal, o servo, o que lava os pés. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro,
seja o vosso servo. Olha a diferença daqui do posicionamento que Jesus nos coloca. E eu vou te dar um testemunho pessoal meu, sabe? Porque o Senhor falou isso no meu coração muito forte, e tem muito tempo que Ele tem falado isso no meu coração, essas coisas. Nós temos buscado entender aquilo que o Senhor quer falar. E eu pastorei jovens há cerca de 10 anos, e eu nunca tive o reconhecimento como pastor, nunca fui ungido como pastor, nunca tive o reconhecimento humano, mas eu sei no meu coração aquilo que Deus me chamou para fazer. E meditando nessas coisas, cara, eu admito para você que muitas vezes eu quis muito esse reconhecimento, eu quis muito ser ungido com óleo, aquela coisa toda, e é bênção, e tem um propósito, tem um motivo, vou falar qual que é, mas deixa eu continuar aqui onde é que eu estou. Eu quis isso de uma forma, sem pensar muito, sem olhar para a Escritura, apenas quis, e Deus foi falando no meu coração, e foi ministrando no meu coração, e eu falo para você que foi diminuindo essa vontade, e tem diminuído cada vez mais e mais, e Deus tem trabalhado no meu coração, ela já está quase morrendo. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer, deixa eu te explicar. Quem colocou no meu coração de servir ao Senhor foi Deus, porque Filipenses 2,13 diz que é Ele que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Ele coloca o sonho e coloca a capacitação para você realizar aquele sonho. Foi Deus, e eu quero cumprir esse propósito. É o sonho da minha vida, é o que eu quero, é o que Deus me chamou. Mas deixa eu tentar explicar, cara, o que está no meu coração, é difícil de explicar. O Senhor muitas vezes Ele tem que matar, de certa forma, uma coisa no seu coração para depois te dar aquilo. Deixa eu tentar te dar um outro exemplo para ver se clareia, porque eu estou tendo dificuldade de passar aquilo que está no meu coração. Algumas pessoas o Senhor quer levantar no reino de Deus para ser milionárias, para ser ricas. Tem gente que tomando posse, aleluia, é isso, para ter muita grana, mas é muita mesmo, é grana saindo pelo ouvido, é milhões e bilhões. Sabe para quê? Claro que você vai ser abençoado com esse dinheiro, na sua família, na sua casa, mas é para você investir no Evangelho nos 5 continentes. Você está ligado? Então, para Deus dar para essa pessoa ser rica e milionária, primeiro tem que trabalhar nessa pessoa, e tem que matar a vontade de ser rico de certa forma, vocês estão me entendendo agora, para aí quando tiver morto, no sentido de ser para você e de egoísmo, aí você vai poder ser rico com tranquilidade, maturidade, espiritualidade, e só vai sobrar o porquê que Deus colocou para você ser rico e o próprio Deus. Só vai sobrar Deus e o propósito. Algumas pessoas Deus vai dar notoriedade e fama. É necessário, mas Deus tem que tratar, porque um ministro de Deus, um servo de Deus que quer notoriedade e fama, é perigoso demais, é perigosíssimo, é um sintoma de uma doença terrível. Então você está me entendendo agora? E Deus tem que dar notoriedade para aquela pessoa, porque ela vai ser um arauto da palavra para as nações, né? Um cara que eu acompanho muito, Luiz Hermínio e outros, Deus teve que dar para o cara ser uma bênção para as nações, mas teve que tratar o coração dele e matar antes a vontade de ter fama. Tem que morrer a vontade de ser famoso, de ter notoriedade, cara. Quando morrer isso, aí Deus pode te dar. Aí não vai ter idolatria. Ele mata a idolatria para poder te dar, só vai sobrar o propósito e o próprio Deus. E Deus tem ministrado isso no meu coração, espero que ministre no seu também. Paulo compreendeu o porquê das coisas. Paulo compreendeu, o apóstolo Paulo, porque ele foi o cara, mais top do Evangelho, que a gente vê na Bíblia, muito usado no mundo inteiro. E ele entendeu que ele tinha que ser reconhecido para qual propósito? Para o outro, não para ele mesmo. Porque se o outro reconhecer ele como apóstolo, o outro vai dar ouvidos, e dando ouvidos vai ser salvo e transformado, porque a palavra dele era vida, e a palavra dele era o Evangelho verdadeiro. E é por isso que ele escreve a carta de 2 aos Coríntios, não é verdade? 1 aos Coríntios ele quebra o pau, e 2 aos Coríntios ele defende o seu apostolado. É uma carta de defesa, né? Você vai estudar ali, você vai ver que é uma carta de defesa do apostolado. Cara, eu sou apóstolo, cara, eu fui chamado, então ele vai defender o seu apostolado. Não é porque ele se acha, ou quer notoriedade, ou quer ser o cara, quer ser reconhecido e bater no peito. Não, ele é humilde. Olha aqui um texto que interessante, Gálatas 1:10, apóstolo Paulo diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? O que ele quer? O louvor dos homens ou a aprovação de Deus?
Pergunta retórica, ele quer a aprovação de Deus. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Pergunta retórica, a resposta é não. Se ainda estivesse buscando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Não seria. Como que ele se apresenta? Paulo, servo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Eu sou Paulo, servo de Cristo. Escrevendo para Tessalônica, escrevendo para os Gálatas, escrevendo para os Coríntios. Então, ele tem a autoridade espiritual para falar o que ele está falando, porque ele compreendeu o porquê. Então, não busque do Senhor poder, posição, ministério. Isso ele dá de forma natural, com o propósito correto. Algumas pessoas buscam também em Deus, sabe o que? Na igreja, buscam o Espírito Santo, não com o propósito de quebrantamento. Entenda com carinho que eu vou te falar. Põe a mão nas minhas palavras. As pessoas querem que o Espírito Santo venha e te dá um prazer ali, te dá, como um macaquinho te fazer uma cosquinha. Vocês me perdoam o jeito de eu falar, mas isso é real. Algumas pessoas querem que o Espírito Santo te dê um arrepio bem forte aqui na nuca, aqui, ó, bem assim, bem forte, bem na nuca. Quer arrepiar, quer sentir um monte de coisa. Cara, Deus, ele nos toca poderosamente. Olha que louco. A gente estava tendo sensações espirituais aqui tremendas. O peso da glória hoje aqui foi muito forte. Na hora do louvor, eu senti um monte de sensações 1000, para te falar. Agora, se você está buscando arrepio, por fazer o Espírito Santo simplesmente... Qual que é o propósito, cara? Você quer arrepio, você liga o ventilador para bater, você enfia o dedo na tomada. É uma forma excelente de você ter essas sensações. Agora, naturalmente, o Espírito Santo vai fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. O que você deve buscar do Espírito Santo é um tratamento de caráter, um tratamento interno. E é o que falta nas pessoas. Elas querem algo externo, de fora para dentro. Me toca, Espírito Santo, me toque, buscando por um propósito morto. E tem que ser de dentro para fora, tratamento de caráter. Ninguém quer mudar o caráter. Ser podado dói. Vai lá na planta e corta ali para você ver. Corta a folha, dói. E nós precisamos ser podados. Eu preciso ser podado. Tem sido minha oração, quero ser podado, quero ser mudado, quero ser transformado. E dói. Imagina, você tem uma forma e moldar a sua forma, moldar o barro. Cara, isso dói. Isso dói. E é de dentro para fora. Então esse deve ser o verdadeiro propósito. Morrer para si mesmo. Outra coisa que as pessoas buscam no Senhor e devem ter o coração no lugar certo, devem ter o entendimento no lugar certo. Galera, vocês me falam quando estiver faltando 5 minutos? Eu me perdi aqui no tempo, só para eu me organizar, beleza? Então, as pessoas buscam salvação. Uai, mas buscar salvação é algo nobre? Algo legítimo? Nós temos que buscar salvação. É claro que temos, mas entenda o que eu quero dizer. Algumas pessoas estão buscando apenas não ir para o inferno. Por medo do inferno, a pessoa vai buscar salvação. Não é por um amor profundo por Deus. Isso eu te falo com categoria. Por quê? Porque a minha conversão, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor e, em poucas palavras, eu vou te falar que eu tive uma experiência de sentir o inferno e a condenação. E eu corri para Deus por isso, não por amor a Ele. Mas Deus é muito maduro. Ele é maduro e depois eu compreendi o amor dEle. Assim como a mulher ali que Jesus oferece água. Ela fala, eu quero essas águas vivas, águas que eu nunca mais vou ter que beber. Eu quero. Ela buscou Deus não por amor a Deus, mas porque ela queria aquela água. Mas Deus é maduro e dá água para ela e depois mostra, eu sou Deus. E foi assim comigo. Mas a gente não pode ter um coração de querer a salvação só por não ir para o inferno, né? Afinal, a pior coisa que tem no inferno não é o fogo, não é o diabo, é a falta de Deus. O inferno é tão ruim e eternamente terrível porque falta Deus ali. E onde falta Deus é terrível. Então o foco deveria ser o Senhor. Se você não busca intimidade com Ele, não busca a vida no secreto, não busca a vida de adoração, de louvor, de estar perante Ele em adoração, se não é um foco na sua vida, qual que é o sentido de ser salvo? O que você vai fazer no céu, cara? O que você vai ficar fazendo lá? Qual que é o sentido? Não tem sentido. O céu, a glória, a eternidade serve para adorar o Senhor, para estar perante Ele em júbilo eterno. Se isso não entrou ainda no seu coração, ore ao Espírito Santo para queimar seu coração por Ele. Isso não é pecado.
Não é pecado, não é porque você é cristão que você está queimando assim. Peça ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala: eu oro fervorosamente como uma parturiente, como uma mulher com dores de parto, para que Cristo seja gerado em vocês. Então aquele povo precisava que Cristo fosse gerado, que crescesse a glória, que crescesse o entendimento de Cristo, o poder. E a gente precisa disso também. Precisamos compreender com maturidade o que é querer a salvação. Está vendo? Até querer a salvação você pode estar querendo de forma errada, pelos motivos errados. Então a gente tem que buscar equilíbrio. E o Senhor, Ele quer nos dar intimidade, quer nos dar colo, intimidade, vida com Ele. Olha que lindo, Mateus 23, 37, parte B. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos abaixo de suas asas, mas vocês não aceitaram. Cara, o que Deus quer dar pra gente é vida com Ele, vida íntima, caminhar com Ele. Esse é o foco. Uma vez um cara que não era cristão, ele foi lá na célula e ele falou, ele estava em processo de converter, ele falou: cara, beleza, Jesus, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho? E a resposta que ele teve foi pontual. Ninguém teve vergonha de falar: você ganha Jesus. Você ganha Jesus. Eu abri mão de tudo. Abri mão, eu tinha uns negócios fraudulentos, abri mão de tudo. Estou aqui querendo fazer a coisa certa. O que eu ganho com isso? Só uma coisa: Jesus é suficiente para você. É suficiente para você, Jesus? Ou você está querendo outras coisas? Fazendo de Deus o seu banco, onde você vai sacar o seu dinheiro, a sua bênção, o seu poder, o seu ministério, a sua notoriedade, a transformação pessoal. Tem coisa que é digno. A salvação, por exemplo, sim, louvável, mas da forma certa. Ministério, da forma certa. Tudo da forma certa, a gente vai poder ter intimidade com o Senhor e não pecar. Você entende que Ele quer intimidade com você? Você entende que Ele quer vida com Deus? Ele construiu a terra e construiu o Éden. Éden significa local de gozo. E colocou o homem ali dentro. Para quê? Para ter intimidade com Ele, para ter vida com Ele. Sabe para que Ele descansou no último dia? Sabe para quê? Depois que no sétimo dia Ele descansa? Você acha que Ele ficou cansado? Você acha que Deus ficou fadigado? Tinha que dormir? Dormir um pouco, né? Não? Não. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Não dorme. Era para ter momento de intimidade com a sua criação. Com a sua criação, por isso que a gente foi construído e feito. Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira adora o Senhor. Fomos construídos para adorar, fomos construídos para o louvor da glória dele, fomos feitos para estar junto com Ele. Ele habita dentro de nós, nessa dispensação da graça que nós estamos. Que coisa linda. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Ele habita em nós. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que estava faltando casa no céu? Que o Espírito Santo vinha habitar dentro dessa porqueira? Que sou eu? Que é talvez você? Eu principalmente? Para que ele veio? Você acha que ele foi despejado por não pagar aluguel? O que você acha que aconteceu? Amor, busca de vida com Deus, de intimidade. O Espírito Santo habita dentro de nós e muitas vezes a gente nem busca intimidade, nem busca viver com Ele, ou viver para Ele. A gente tem que buscar o Senhor e somente o Senhor, entender que Deus é bom. Deus é bom, Ele sabe a sua necessidade. A Bíblia diz que Ele sabe o que você precisa e que você não precisa ficar estressado com isso, ansioso com isso. Por mais que fique ansioso, não vai conseguir acrescentar nenhum cômodo no tempo da sua vida. Ele sabe o que precisar de comer, de vestir, né? Até os pássaros que não ajuntam, até os pássaros que não tem grandes juntações de dinheiro, de não sei o que, mas Ele fala: eu dou o alimento para o pássaro e a melhor veste. Até a flor do campo, que hoje está viva, amanhã se queima. Então nem Salomão teve tamanha glória como uma flor dessa. Eu entendo, eu dou. Ele termina falando, né, isso é Mateus 6, né, termina no versículo 33. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que buscar o reino de Deus, correr atrás do reino de Deus, do reino do Senhor. Porque se a gente correr atrás, o que vai acontecer? A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Onde que está esse texto? Quer ver? Eu trouxe aqui em algum lugar. Deuteronômio 28:2. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Alcançarão?
Isso me dá, na minha cabeça, me dá entendimento que ela tem que correr atrás de mim. As pessoas estão correndo atrás da bênção, já reparou? Estão na igreja para correr atrás da bênção. É elo de 7 semanas para isso, 7 dias para Deus me abençoar e põe Deus na parede. Ó, eu vou vir 7 quartas-feiras, 7 domingos. Se você não me abençoar, põe até limite para Deus, põe data para Deus, manda em Deus e quer que Ele te dê aquilo que você pede. A Bíblia diz: muitos são os caminhos do homem, mas vários levam à morte. Então o não de Deus é bênção. A pessoa não quer o não de Deus, quer aquilo que ela pediu, quer mandar em Deus, como se ela soubesse seu futuro melhor que Deus. Outro, muitos são os caminhos de Deus, mas é Deus que dá a palavra final. Não, mas eu sei melhor do que Deus, então eu vou pedir, Ele tem que me dar. Além de mandar em Deus, que blasfêmia, ainda não compreende. Isaías 55, 8 diz que meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, meus caminhos são maiores que os seus, assim como o céu é maior do que a terra, assim meus pensamentos são muito mais elevados que os seus, meus caminhos mais elevados. Então confiar no Senhor, buscar o Senhor, não precisa correr atrás da bênção. Para quê? Efésios 1,3 diz que eu sou Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que te dou todas as bênçãos, já dei, está no passado, já dei todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, por causa de Cristo, da obra de Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa, o melhor de Deus não está por vir. Você achou que eu ia falar que o melhor de Deus está por vir, né? O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Cristo, é Jesus. Ele é o melhor de Deus, e através de Cristo já foi nos dado todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Será que você entendeu a Escritura? Você toma posse aí na sua casa, onde você estiver, toma posse, e se você estiver no Senhor, tudo que pedir, Ele te dá. Olha que interessante, eu repreendo o coronavírus aqui, em nome de Jesus, esse cara que espirrou aqui, repreendido, queima Jeová, né? Deixa eu ver se eu acho o texto, eu trouxe o texto. Tá aqui, ó. Tá aqui. João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem vos será concedido. Então calma lá. É se vocês estiverem em mim, né? Uma vez eu falei de uma forma rápida com um amigo meu isso, que o Senhor abençoa, tal. Ele falou: não, então todo mundo vai ter Ferrari. Se fosse assim, Deus existisse, todo mundo vai ter Ferrari, todo mundo vai ter casa, vai pegar a mulherada toda que quiser. Eu falei: cara, você não entendeu, né? Não é tudo na sua ganância. A Bíblia diz: pedirdes e não recebestes, porque pedis mal para a vossa própria ganância. Não é desse jeito, a gente lê o texto. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, Jesus está falando isso, e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes vos será concedido. Você entendeu? Se você estiver em Cristo e a palavra de Deus em você, o que você vai pedir vai ser coisa do reino, cara. Vai ser conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz em outro versículo que eu não trouxe aqui: tudo que pedirdes conforme a minha vontade, conforme a vontade de Deus vos será concedido. Vai ser reino, você vai pedir por salvação de vidas, você vai pedir pelo crescimento da igreja, pelo o evangelho ser anunciado, por vidas serem libertas, serem tiradas da prisão de Satanás. Você vai pedir pelo crescimento do seu pastor, você vai pedir a bênção sobre os líderes, você vai pedir a bênção sobre os seus líderes governamentais, sobre o presidente. Quando você pede coisas alinhadas com a palavra, cara, tudo que pedires você será concedido. Está vendo? Tudo que pedires, mas alinhado com a palavra de Deus. Então eu concluo aqui trazendo um entendimento que Ele quer ficar com você, estar com você. Salmo 91, um dos salmos mais lindos, eu amo o Salmo 91 demais, né? E o começo dele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É habitar. Você quer habitar com o Senhor? Você quer viver com Ele? É viver no reino, é viver com o Senhor. Não é simplesmente pedir algo, tomar algo, receber algo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livra do laço do passarinheiro. Olha ele trabalhando para nós, olha ele produzindo. A Bíblia diz, né, que nunca vi um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você habita nele, ele vem com recompensa, como se a gente merecesse. Outro texto fala: quem é o homem para que o Senhor nos abençoe, né? Então a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então eu descanso debaixo das suas asas, estarei seguro. A proteção do Senhor, a
proteção do Senhor. Ele está com você, Ele ter intimidade com você é o que Ele quer. Ele não quer que você busque Ele simplesmente para você receber coisas, é para você ter vida com Deus, é para você ter intimidade. O último texto que eu quero colocar aí no seu coração está em Jeremias 29:11, que fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ele quer te fazer o bem, cara. Não precisa de uma ganância gospel, de buscar, de pedir, não precisa. Ele quer te fazer o bem. Descansa nele, descansa no Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para buscar, para te dar o fim que vocês desejam. Olha só, olha a continuação, como é que ele vai trazer você para ele. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me farei achado de vós, para mudar a vossa sorte. Que o Senhor possa mudar a sua vida, você possa ter intimidade, vida com Deus, você possa ter realmente uma vida íntima, desde aqui na terra, não só na glória, né? Me lembrei aqui de um exemplo, e vou terminar com ele, de um homem de Deus, uma bênção de um pastor, que ele passava muito tempo no quarto secreto e buscava o Senhor muito intensamente. E a esposa dele falou: para que você busca tanto? Para que isso tudo? Nosso nome está escrito no livro da vida. Eu leio a Bíblia 5 minutos, eu oro também de manhã, de vez em quando eu lembro à noite também, leio um pouquinho da Bíblia, sou salvo também. Precisa disso tudo? Precisa. E aí ele ministrou na vida dela, falou algumas coisas, mas não adiantou. A esposa do pastor foi dormir e ela teve uma revelação muito forte, que mudou a vida dela, e ela conta esse testemunho. Ela fala que quando ela estava dormindo, ela viu Jesus vindo. Eu quero fazer aqui, eu vou fazer um teatrinho pequeno aqui para terminar. Chega aqui, vem aqui esses dois, rapidão. Pode vir. Os dois. Fica ali, Thales. Fica ali. Está aqui chegando, né? A salvação. Os dois são salvos pelo Senhor, estão na vida eterna. Você está na fila, você está depois dela, fica lá na fila para a salvação. Ela chegou primeiro, né? E aí Jesus está aqui, eu estou representando Jesus. E aí quando ela chegou, falou: que bom que você chegou, a paz do Senhor, a paz de mim mesmo, né? Que Deus te abençoe. Que bom que você chegou, que bom que você foi salvo, você está aqui. Entra no gozo do Pai. Ai, glória a Deus, que bom que ela foi salva, né? Gabriel, isso. Aí chega o Tarso, que orava fervorosamente, tinha intimidade. Daqui chega Jesus, olha: Tarso, é você! Cara, eu tenho tanta coisa para te mostrar, estou esperando há tanto tempo, vem cá, cara, vem, chega aqui, vamos brincar. Então vai ser mais ou menos assim, cara. A intimidade que você tem com Deus hoje vai refletir o amanhã. O quanto que você está buscando, o quanto que você quer estar com Ele, o quanto que você é íntimo dEle, fala do quanto que você vai ser para a sua eternidade. Então agora eu quero orar por você, eu quero clamar ao Senhor para que você seja impactado por essa palavra, que ela mude verdadeiramente o seu entendimento, porque o avivamento vem na transformação da mente. Avivamento não é pular, não é eu amo pular. Cara, às vezes você deve estar achando que não, você vai me chamar de hipócrita quando você me vê num culto pulando, babando, rolando no chão, falando em línguas. Beleza, só que o avivamento ele está na palavra. Salmo 119 diz: aviva-me na tua palavra. Isso é avivamento. E Romanos 12 fala da transformação pela renovação da vossa mente. Então eu quero orar por isso, para que você busque o Senhor por intimidade. Entenda essa palavra e busque não as coisas que Deus pode te dar, mas intimidade e vida eterna com Ele. Então vamos orar. Senhor, eu coloco no teu altar, eu coloco em tuas mãos cada pessoa que está aqui ou está ouvindo essa palavra através aí das redes sociais, da tecnologia, Senhor. Que essa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, possa transformar o nosso entendimento, a começar por mim, transformar, Senhor. Que nós possamos não querer mais buscar para o nosso próprio ganho, para a nossa própria ganância, para o nosso próprio crescimento, seja coisas materiais, seja ministério, seja dons espirituais ou ministeriais, seja coisas, até a salvação que possamos buscar para estar com o Senhor, simplesmente para estar adorando ao Senhor por toda a eternidade. Que o nosso coração não se afaste nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, mas que esteja reto na tua palavra. O Espírito Santo possa ministrar nos corações, porque o homem não tem nenhum argumento, o
O homem não pode fazer nada, não pode falar nada. Tudo vem do Espírito Santo. Ele é o único que convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vai transformar a nossa mente. Então, Senhor, faça uma mudança de dentro para fora. Não queremos mais buscar arrepio, Senhor. Nós, como igreja, nos arrependemos de buscar o Senhor para o nosso próprio gozo, para a gente ter experiênciazinhas. Nós queremos buscar o Senhor para sermos transformados à imagem do Deus invisível e para cumprir os propósitos para o qual o Senhor nos criou. Senhor, envia a nós, em nome de Jesus.